Queria falar sobre a senha. Senha. Qual é a senha de acesso à presença de Deus, né? E eu queria ler um texto aqui para vocês, para começar já. Depois eu vou mostrar um vídeo. Em Gênesis, no capítulo 2, já mencionado aqui. Deus criou o homem, a mulher. E Gênesis, no capítulo 2, no verso 15. Gênesis, capítulo 2, no verso 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, uma auxiliadora. Vamos ao verso Vamos continuar lendo aqui, depois eu destaco aqui. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falei uma adjutora, seja como diante dele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Essa frase no hebraico significa uma auxiliadora, alguém que o complete, alguém que o complemente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai, a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, irmãos, vocês veem aqui que há uma intimidade do homem com Deus muito grande, desde o início. E quando Adão pecou, no capítulo 3, verso 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Então veja que o que eu quero dizer é que havia uma plena intimidade do homem com Deus. Olha aqui, Deus trouxe os animais para Adão, dar-lhe os nomes. Adão e Deus estavam numa conversação franca, aberta. Não havia barreira nenhuma para Adão estar na presença de Deus. Depois a sua esposa, sua mulher. Deus preparou para ele uma esposa. Então havia uma intimidade entre o ser humano e o homem e a mulher, sem barreira alguma. E isso era a vida, na verdade, de Adão e Eva. Eles perderam esse acesso.
Vou usar uma linguagem aqui de computador. Eles perderam acesso. Quando? Quando pecaram e desobedeceram a Deus, preferindo o acesso de Satanás. Escolheram, permitiram serem alcançados pela palavra de Satanás e cederam a oportunidade de estar na presença de Deus, ao invés de continuarem na presença de Deus, tiveram que estar na presença de Satanás. Foram influenciados por Satanás. Satanás, então, adquiriu justamente um direito legal sobre o ser humano e sobre a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou a autoridade sobre a criação na mão de Adão e Eva. Isso desde o início aqui, você pode ver que Deus formou o homem e a mulher, e disse no capítulo 1, no verso 26, disse Deus, façamos, 1,16, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus deu essa autoridade na mão do homem e da mulher. A criação deveria estar debaixo do governo, da administração de Adão e Eva e da sua descendência. Porque eles deveriam frutificar, eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Eles estariam com liberdade de comer da árvore da vida. Viveriam eternamente. Bem, tudo isso foi perdido. Porque quando quebraram a liberdade de terem acesso a Deus, eles colocaram para si, Satanás adquiriu o direito legal sobre a vida deles e sobre a criação que pertencia à administração deles. E foi como se Satanás roubasse, tomasse, foi entregue a ele, a senha de acesso da administração das coisas. Foi passado para Satanás. Satanás pegou o documento assinado por Adão e falou, está aqui. Chegou, irmãos. Vamos passando aqui, a gente já vai sendo mais rápido até. A explicação é justamente essa. Pode ir passando sobre a senha aí. Isso, próximo. Mais um. Dimensão da presença de Deus. Usufruíam do pleno acesso, já falamos. Detinham a senha de administradores da criação de Deus, já falamos. Próximo. Mas esse livre acesso a Deus, esta senha sobre a criação foi perdida. Bloqueada quando abriram o acesso a Satanás, entregando-lhe as senhas. Isso está lá em Gênesis 3, vamos ali só rapidamente passar. Houve uma conversa entre ele e Satanás. Satanás comeu do fruto que Deus havia dito não devem comer. Quer dizer, havia uma palavra de Deus para eles que os orientava. Havia uma palavra para eles que os fazia acessar a Deus e tudo que Deus criou. Mas eles romperam, rejeitaram, tomaram atitude, decidiram, dentro da sua liberdade, guarde isso. Eles tinham uma certa liberdade para decidir sobre isso. E deveriam ter liberdade mesmo, porque ninguém ama se não tiver liberdade. Se Deus não desse liberdade para eles, eles não poderiam amar verdadeiramente jamais. É como um robô que você programa para fazer algumas coisas, alguma máquina que você programa, aquela lavadora que você põe a roupa em casa e liga e faz o programa para ela fazer, conforme o tecido que está lá dentro. Ela só vai fazer aquilo que você mandar. Você não adianta você chegar para ela e falar assim, você me ama tanto, lava o resto da minha roupa, sem eu precisar colocar elas aqui dentro, dá um jeito aí. Ela jamais vai fazer isso, porque ela só faz o que é programada. Adão e Eva não eram robôs. E o amor tem que ser voluntário. Então,
eles perderam acesso a Satanás, entregando-lhes as senhas. Em capítulo 3:1 está descrito essa argumentação onde Eva, enganada, aceitou a argumentação de Satanás, entregou suas senhas. Adão, voluntariamente, enxergando a situação, foi lá e quis fazer isso. Por isso que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, a série de consequências ruins que isso ocasionou, está tudo escrito em Gênesis 3, verso 1 a 21, não vou ler, mas do 22 a 24 está escrito assim: Então disse o Senhor Deus, 22 a 24, de Gênesis 3, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles foram impedidos, totalmente impedidos de voltarem ao caminho da vida. Perderam acesso a Deus, foram bloqueados ao mundo espiritual. E sabe, uma das coisas que aconteceram, uma das coisas que ocorreram é que Satanás adquiriu o direito legal sobre a humanidade e a criação. Você está entendendo por que o mundo não é tão bom assim? Falando em rápidas palavras, Satanás adquiriu o direito legal, sabe, pela lei. Não foi um roubo, ele não era um simples hacker, ele era um cracker. Há uma diferença entre, não é bolacha, cracker. O hacker é aquele que treina a invadir sistemas até sem má intenção, dizem eles. Mas o cracker é aquele que faz com má intenção, para roubar, para pegar segredos, para roubar dinheiro, para roubar as senhas e fazer a desgraça de empresas e de pessoas e de indivíduos. Então o cracker é o declarado mal mesmo, que tenta invadir os computadores com má intenção. Satanás não foi um simples hacker, ele foi um cracker sem mais nem menos. Ele teve a permissão. Em geral, isso aí a gente pode dizer, porque sempre alguém dá alguma permissão, né? Por exemplo, uma vez eu estava numa igreja, lá numa outra igreja, e entrei num site, eu não sei como, eu queria entrar no banco. E quando eu fui entrar no banco, apareceu uma tela parecida com o nome do banco, tudo. Digite agora a sua senha aqui para confirmar, não sei o que. Eu bati. Aí fui lá, não deu certo. Voltou para a tela, entrei no banco, quando eu fui ver, 2 saques imediatos, acho que de R$600, que era o limite. 2 vezes poderiam se tirar os saques, né? Na hora liguei para o banco falou, não, isso aí não pode e tal, olha, como é que você... vem aqui, eles devolveram. Então eles devolvem, por enquanto. Mas na verdade, eu fui enganado, mas eu cliquei fora de ordem. Eu não deveria ter clicado minha senha naquela ordem que foi a me apresentada. Eu sei agora que eu tenho que entrar, entro no site, depois eu faço toda aquela entrada para depois solicitar as senhas e tudo mais. Então existe um caminho que você conhece depois, você sabe, mas sem isso a pessoa pode ser enganada. Mas significa que ela autorizou. Eva caiu no vírus, mas o Adão falou, eu vou ver como é que é. Entenderam? Adão foi voluntário ao erro. Eva foi enganada. Mas por causa dessa voluntariedade de Adão, Satanás adquiriu o direito que estava nas mãos de Adão e Eva. Satanás introduziu o seu vírus, corrompeu os conteúdos, os arquivos, deletou a memória dos arquivos divinos. Como assim? O pessoal do TI lá está entendendo tudo. Por quê? Em Gênesis, olha aqui, 3, 1 a 8, está escrito a conversa que eles tiveram. Mas Gênesis 6, 5 a 7, olha só, Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que... 6, 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Aconteceu um problema ali, estrutural no ser humano, que passou a ser mal. Os pensamentos do seu coração foram maus, continuamente maus. Então, arrependeu-se o Senhor. Aqui essa palavra arrependeu-se não é no sentido humano, o lamentou, doeu em seu coração haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Lamento. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deu a oportunidade de fazer algo novo. Mas veja só que até os animais, a maioria dos animais morreram ali. Por quê? O que tem a ver? Que culpa tem os animais? Os animais estavam debaixo da administração de Adão. E Satanás roubou teve acesso à administração das mãos de Adão, inclusive os animais e tudo que foi criado. 11 a 13 de Gênesis 6. E a terra, porém, se achava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Lembre-se que Jesus falou que no final dos tempos seria como nos dias de Noé. A terra cheia de violência, cheia de corrupção. Então não se espante. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, cheia de violência, e toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vindo, porém, até o 13, vindo, porém, a minha face, vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Então Deus falou e avisou para Noé: Noé, vou desfazer com tudo. Você vai fazer uma arca, eu vou trazer os animais, você vai fazer do jeito que eu mandar, e com essa arca você vai se livrar, você e sua família, e os animais que estiverem aí dentro da arca. Então houve um recomeço na história, mas a razão foi por quê? Porque em um espaço de tempo, toda a terra se encheu de violência, o homem se tornou totalmente separado de Deus, a influência, a situação se tornou uma desgraça. O homem que foi criado para estar em plena unidade com Deus, agora estava em unidade com Satanás, cheio da violência, cheio do pecado, cheio da corrupção. Próximo. E começou um sistema sem Deus. O sistema sem Deus, os worms são vermes, é o nome de alguns vírus. Esses vírus de Satanás se encarregam de reproduzir o pecado na lista de contatos do DNA humano. São os worms que reproduzem nos e-mails e vão se multiplicando, tal. Isso acontece no DNA humano. Todos os que vieram com a herança do pecado. Você nasceu com pecado porque os seus pais tinham pecado. E seus pais tinham pecado porque nasceram com o pecado dos seus avós. E desde Adão e Eva, todos que entram nessa terra entram num sistema do qual não podem sair. É um sistema fechado. E todo poder que o homem pode obter aqui na terra somente faz com que ele esteja grudado no sistema. Todo poder humano não o tira, jamais faz com que ele saia do sistema. Ele permanece aqui dentro. E Romanos 5,12 diz isso com clareza. Vamos ler esse texto, depois eu vou mostrar para vocês um videozinho e depois a gente vai encerrar. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sabe por que nós morremos? Sabe por que nós não nos acostumamos com a morte? Porque não éramos para estar experimentando isso. Éramos para estar experimentando a vida eterna, na presença de Deus. Mas quando o homem cortou o relacionamento com Deus, a morte foi instituída. Isso está tudo em Gênesis, não dá tempo de explicar. Mas vamos ver o próximo. O que aconteceu? O sistema foi montado sem Deus. E um sistema sem Deus é sem saída. Então eu queria que você mostrasse o videozinho aí, se quiser apagar a luz. O videozinho pode ser o do lado de fora, né?
Vê se você consegue aí, se não tiver aqui dentro mesmo. Não, é o que está na... O portal, é isso aí. O vídeo é esse. Portal, No Escape. Será que ele abre aí? É isso aí. Tem som? Está sem som. Agora vai. Isso. Apaga a luz aí. Presta atenção no estado. Essa mulher acordou, não sabia onde estava e começou a ficar preocupada. Código de barras. Estava marcada.
Que filme, hein? Angustiante, né? Coisa mais poderosa que ela achou, que fazia escapar de uma certa prisão interna, só podia fazer ela voltar para o mesmo lugar onde ela estava. Porque havia uma prisão, um cativeiro. Pode abrir o portal que quiser, sempre que abrir um lado, vai sair pelo outro, e sempre é dentro. O que é isso? Representa o seguinte: olha, eu vou escapar de uma prisão, por exemplo, da ignorância. Eu vou estudar, vou adquirir conhecimento. E eu adquiro conhecimento na minha vida. É como se fosse um portal que eu estou abrindo para a minha vida. E só que o conhecimento, aqui na terra, só me joga para dentro da terra. Melhora a minha vida aqui. Posso sair de uma cela para fugir para um outro lugar? Ou o dinheiro. Dinheiro é importante? Puxa, que bom o dinheiro. Eu posso fazer muitas coisas com o dinheiro. Mas é como abrir uma porta aqui e cair no mesmo lugar. É sempre aqui o negócio. E o sistema espiritual é exatamente assim. Todas as religiões que você quiser buscar vão te aprisionar no mesmo buraco, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a gente não tem a senha. Se a gente ficar aqui só no nível da terra, a gente não tem a senha para sair daqui. É como você querer sair do chão puxando pelos seus próprios cabelos. Pega o cadarço do seu sapato, do seu tênis, amarra bem, faz bastante força e tenta sair do chão, se você pode. Talvez você consiga, por alguns milésimos de segundos, meio segundo mais ou menos. Você consegue sair e depois voltar novamente em outra posição. Não dá. Existem leis que comandam isso. E até aquilo que representa ali, ela já era uma mulher que acordou marcada. Código de barra. Nós nascemos marcados. Nós nascemos, somos pessoas marcadas. Chamado, no mundo espiritual, de pecado. E nós não conseguimos sair do ambiente do sistema sem Deus, por nossa própria força, pelos valores que estivermos aqui na terra. Prazeres, outros buscam prazeres. Uma maneira de querer sair desse sistema é buscar bastante prazer. Quanto mais prazer eu tiver, melhor. Impossível, não dá, não chega. Não satisfaz. Então, queridos, vamos adiante aqui. Um plano de resgate. Alguém tinha que vir de fora do sistema. Jesus entrou no sistema, submetendo-se às regras, com uma possibilidade de não aprisionar-se nele. Não adiantava Jesus entrar aqui e ficar preso aqui. Ele tinha que vir com uma possibilidade de sair, mas ele também não podia entrar aqui sem se submeter às mesmas regras. Então Jesus entrou aqui e ele tinha uma possibilidade de permanecer aqui e não se aprisionar ao sistema. Como? Se ele não pecasse. Então ele veio na carne do pecado, mas sem pecar. Difícil? Difícil para ele. Porque em Hebreus 5, 7, será que foi difícil? Hebreus capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim. Hebreus 5, 7. Ainda que ele era, veja só, o qual nos dias da sua carne, quando ele estava aqui como ser humano, Jesus, Hebreus 5, 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus orava, clamava, chorava ao Pai, para que não o permitisse, não deixasse cair na morte. O que é isso? Pecar como todos nós. Entrarmos no sistema sem mais haver como sair. Porque ele veio para nos resgatar. Então ele não podia entrar no mesmo esquema que nós. Eu coloquei aqui essas figuras só para você ter ideia. Talvez não sejam tão exatas, mas para viver fora da nossa atmosfera, você precisa estar
em condições para isso. Para viver embaixo d'água, né? Aliás, eu acho que de cima é melhor, porque fora da atmosfera não tem vida. Estão procurando até hoje, não acharam. Mas fora da atmosfera não tem vida. Jesus entrou nesse mundo mais ou menos assim. Ele teve que se revestir sem pecado, entrar num mundo cheio de morte. Isaías, no capítulo 9, diz que aqueles que andavam em trevas, que habitavam na região da sombra da morte, para esses resplandeceu a luz, porque veio alguém, acendeu uma luz aqui no meio. E alguém que tinha condições de vivenciar aqui. Então Jesus, sem pecado, entrou no sistema humano. Olha só. Sendo Deus, tornou-se homem, sem o vírus do pecado, portanto, indigno de morte. Se ele não pecou, ele não deveria morrer. Se ele não tinha pecado, então ele não deveria ter a mesma herança. Mas ele se submeteu. Então vamos ver, ó, Filipenses 2:5. Olha como fala com clareza isso. O livro de Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. 2:5 em diante. Filipenses 2:5 em diante diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele abriu mão do fato de ser Deus sem deixar de ser. Abriu mão, não utilizou. É como alguém que tem muito dinheiro, coloca o dinheiro no banco e vive como um mendigo para cumprir um determinado objetivo. Ele não utilizou, não deixou de ser rico, não deixou de ser Deus, mas ele não utilizou isso para viver aqui na terra. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar-se na palavra no grego é despir-se, aniquilar-se, desfazer-se. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele, que não tinha pecado, portanto não deveria morrer, ficou quieto, humilhou-se até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Aqui nós estamos conhecendo a outra senha. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele está dizendo o seguinte, ó, o nosso sumo sacerdote, aquele que se identifica, que intercede por nós, ele se compadece, ele entende, ele tem misericórdia de você, ele sabe as suas dificuldades, porque ele em tudo foi tentado. As tentações que você tem, que muitas vezes você cai, ele teve, mas não caiu. Mas ele entende como é pesado isso para você. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. E ele pode entender as suas fraquezas, se compadecer de você, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele permaneceu aqui. E quando voltarmos, nós vamos continuar a falar para você. O quê? Que, vamos ler 2 Pedro, Jesus entrou no sistema, submeteu-se às regras. Para submeter-se às regras, ele teria que não vai aparecer aí. Tudo bem. Religar é religião. A palavra religião significa religar. Para submeter-se às regras, ele teve que entregar a vida. Para abrir a única brecha legal. Alguém que não era digno de morte, deixou-se morrer. Próximo. Resgate através da sua morte. Volta. Pode voltar.
Deixou-se morrer na cruz, sem resistir, a fim de reinstalar o software original. Eu sei que você não gosta muito disso, eu também não gosto, porque dá a impressão que está tudo reduzido a uma coisa pequena. Né? Aliás, a obra de Deus é muito além, mas eu acho interessante isso, porque toda produção humana passa pelos mesmos caminhos. Por isso que eu resolvi colocar e deixar. Jesus pode reinstalar o software original em você, porque você foi criado para ser eterno. Foi criado para viver perto de Deus, diante de Deus, na presença de Deus. Não foi criado para estar longe de Deus. Longe de Deus, a sua vida se corrói, se rompe e fica eternamente longe de Deus. A perdição é isso. Mas Jesus veio para que, entrando na morte, sem ser digno dela, Satanás cometesse um erro. Todo mundo que morria antes tinha pecado, era condenado. Mas Jesus não tinha pecado e se deixou levar pela morte. Então a morte absorveu Jesus e cometeu-se uma grande injustiça em todo o universo, em todo o mundo espiritual. Que grande injustiça foi essa? Satanás, que dominava as coisas e administrava por ter pego as senhas, permitiu que um homem sem pecado morresse. Portanto, com aquilo, abriu-se a brecha legal. Ele cometeu um erro na lei, e essa brecha pede um retorno agora. Que retorno? Satanás não tinha como segurar. Lá em Atos 2, 24, Pedro explicando disso. Quando Jesus foi crucificado, morreu, ele foi absorvido pela morte. Mas Pedro diz: soltas as ânsias da morte, pois não era possível que Jesus fosse retido por ela. Todos que entravam na morte antes era retido, porque tinha direito legal de segurar. Jesus entrou e a morte, quando foi pegá-lo, falou assim: espera aí agora, eu não tenho direito sobre esse homem, ele não tem pecado. Quem mandou ele aqui? Ele não poderia ter vindo aqui, eu não tenho como segurá-lo. Vomita esse camarada. Soltas as ânsias da morte, liberado, os laços da morte não podiam segurá-lo. Então, ele adquiriu as chaves da morte e do inferno. Vem aqui. Eu entrei aqui injustamente, então eu tenho um direito agora. Vocês vão ter que me dar um retorno. O retorno é o seguinte: eu quero a chave da morte e a chave desse ambiente aqui de perdição, que é o Hades, o lugar dos mortos. Me dá a chave dos dois. A chave não está mais na mão de Satanás. A chave não está mais na mão dessa entidade que dá a entender até a morte, uma entidade, um ser que detinha poder sobre os seres humanos. Não tem mais. Jesus ressuscitou e falou: agora é o seguinte, vocês receberam a minha morte, certo? Eu paguei. Então eu tenho um crédito aí com vocês. E o meu crédito, por ser sem pecado, o meu crédito cobre todos os pecados de todas as criaturas. Portanto, todos que quiserem sair do teu reino, você não pode impedir. Entendeu? Abriu o sistema. Qualquer um pode sair desse sistema agora. Não tem mais aprisionamento. Um outro portal se abriu. Está tudo ali, ó. João 3,36. Vamos procurar aqui para a gente terminar. Esses textos são importantes. João 3,36. Como que eu vou entrar? Como que eu vou sair agora desse sistema? Jesus me abriu a porta para eu sair, mas de que maneira? João 3. Jesus respondeu a Nicodemos, mas depois ele falou mais adiante aqui, o próprio João falou: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Continua preso no sistema. Mas quem crê no Filho tem a vida eterna, não é a vida do sistema, é outra. Como assim? No capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos perguntou para ele:
Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. 3:3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é a nova oportunidade de você passar pelo portal, sair do velho sistema e entrar no novo sistema em Cristo Jesus. Porque Ele pagou, custou caro, mas Ele pagou. Ele morreu e ressuscitou. Capítulo 5, verso 24, Jesus reafirma: eu tenho poder para tirar você desse sistema. 5, 24. Depois 6, 47. 5, 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Outro sistema, aleluia. 6, 47, 54. 6, 47, 54. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 2 Coríntios 8, 9. Aquele que diz que ele, sendo rico, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus despojou-se da sua glória, veio como homem, destruiu a própria vida em nosso lugar, para que pela pobreza dele nós nos tornemos ricos, porque ele veio nos resgatar, nos retirar do sistema maligno. E instalou quem? Outra vida. Essa vida operada em nós tem que ter a presença dele em nós. Então ele falou aqui, ó, falando sobre o Espírito Santo, João 14, 16 e 17. Jesus prometeu aos discípulos e a nós. João 14, 16 e 17. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa transformação real só ocorre se o Espírito Santo de Deus estiver em você. Aí sim você vai sair do sistema. Você adquire uma senha nova, um novo portal. Veja lá, sua morte desbloqueou o sistema, abriu um portal legalizado para o resgate pela sua ressurreição. Então, João 10, 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, vai entrar, sair, vai achar pastagem. Eu sou a porta. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro portal, não há outro caminho, não há outra maneira de se reatar ao Pai, de sair do sistema legal do pecado e entrar no reino de Deus. Não há. Próximo. Então, queridos, você precisa se atualizar e fazer download de hoje. Dá para entender melhor um pouco, né? Você precisa liberar acesso. Aonde? Em seu coração. Tem algumas atualizações do computador que são automáticas. Por quê? Porque uma hora você já liberou para fazer. Mas essa aqui ele faz questão de que seja com a sua autorização. Sabe por quê? Ele respeita a sua decisão. Ele respeita o amor do seu coração. Se você disser assim para Deus: eu não quero sair desse sistema, eu quero continuar com as armas que eu achar,
eu quero fugir das situações com os meus valores, Ele vai respeitar a sua decisão. Ele vai sempre dar chance, mas Ele vai respeitar a sua decisão. Mas Ele está sempre oferecendo, quer sair desse sistema oficialmente? Eu posso colocar na sua vida e te dar uma senha nova para você sair desse sistema, diz Jesus. Provérbios 23, 26, deixa eu ver aqui que eu não vi. Incrível, coloquei aqui e não vi. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha, ele está pedindo assim, ó, me dá o teu coração. É você que tem que dar. Não adianta você chegar para ele e falar, Senhor, vem aqui, toma o meu coração assim, me rouba o coração. Não. Me dá o teu coração, porque você tem que tomar a decisão. Receber a Cristo é uma decisão pessoal. João 1,12, está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É poder dado. É capacitação dada para poder sair do sistema. Ele dá um documento. Você é filho agora. Você é filha. Então ele vai dar a senha para você para sair do atual sistema e entrar no reino. E os textos que estão aqui, eu vou ler rapidamente. 1 Pedro 1, verso 4 diz assim: Ele tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O sistema, você escapou em Cristo Jesus. Verso 11 de 1 Pedro 1, de 2 Pedro 1. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente concedida, você vai ter a senha em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos entrada, irmãos, você tem acesso. Efésios 2,18, porque por Ele, Jesus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Está na dúvida se tem a senha ou não? Ele nos deu, Efésios 3,12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, em Cristo Jesus. Jesus é a chave principal. O qual, Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outro reino, outro sistema. Hebreus 9,1 conta com mais detalhe e diz: só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, é que entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano ele entrava pelo sangue. Aí no verso 11 de Hebreus 9,11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, um corpo de Cristo sem pecado, não feito por mãos, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus opera em nós, o sacrifício de Cristo opera em nós a transformação necessária. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão de transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da vida eterna. Então, irmãos, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. A senha.
Você tem a senha. Eu não vou ler os últimos textos, mas passa para o próximo. Depois que você toma uma decisão, veja o que o sangue de Cristo faz conosco. Ele opera a redenção do escravo. Efésios 1:7, nós somos libertos da escravidão em Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos livra. O sangue de Cristo nos justifica. Éramos culpados e pelo sangue de Cristo nós agora somos livres, somos justificados, somos declarados justos. O sangue de Cristo garante paz ao atribulado, promove santificação ao iníquo, ao corrompido, àquele que estava em pecado. Em Cristo agora nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que estava distante, agora pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Efésios 2:13, traz a vitória àquele que está acusado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E tem mais, Apocalipse 5:9-13 mostra que esse sangue vai ser lembrado eternamente, numa eterna ceia nos céus. E na eterna ceia a gente lembra do quê? Do corpo e do sangue. Irmãos, a senha sempre vai ser apresentada. Porque sabe por que eu estou aqui? Por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que eu estou na vida eterna aqui? Por causa do sangue do Cordeiro. Então, amados, lembre-se do filme e pense, será que eu estou aqui correndo para lá e para cá, achando que estou escapando e continuo caindo nos mesmos buracos? Entrando e saindo pelos mesmos buracos, entrando e saindo pelos mesmos canos. Existe uma senha para sair do sistema. Agora é preciso dizer, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. É preciso deixar Ele governar o nosso coração. Para quem nunca entregou a vida para Jesus, hoje é uma oportunidade. E para quem ainda está titubeando, tentando tomar as suas próprias forças, pegar a sua própria arma, continuar fugindo com os seus próprios recursos, precisa saber que existe um outro portal. A gente pode viver assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mesmo estando aqui nesse sistema, porque Jesus orou e falou assim, Senhor, que eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas Ele estava aqui. Jesus falou que nós não somos do mundo. E Jesus falou para os discípulos, olha, E depois falou para o Pai, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele orou por você, orou por mim, orou por nós. Nós não somos mais desse mundo. Não pertencemos mais a esse sistema. Nós nos movemos aqui, temos toda a liberdade de estar aqui, mas não pertencemos mais aqui. E Jesus falou, por isso que o mundo vos aborrece. Porque vocês não são mais do mundo. Como eu não sou. Uma questão de documentação legal. Certo? A Inês tem dupla cidadania. Ela está aqui no Brasil, mas se ela quiser, ela vai lá para Portugal. Espero que me leve junto. Aliás, dia 2, a irmã Márcia de Portugal, a pastora Márcia, vai estar aqui com a gente. Ela já está aqui no Brasil, está de férias e vai estar com a gente. Irmãos, nós temos um documento dado pelo Pai, filiação, você é filho e filha de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Ele nos deu a senha. Você não precisa estar aprisionado. Você não precisa estar achando que está livre e correndo em círculos dentro de uma prisão que ninguém te dá forças para sair. Jesus nos tira do sistema. Senhor nosso Deus, nós queremos estar usufruindo da liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, Senhor, nós nos aprisionamos como se não tivéssemos esperança. E a Tua palavra é tão clara que temos acesso ao Pai livremente, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, vem trazer essa realidade aos nossos corações para vivermos todos os dias nessa verdade. Faz-nos entender que o Senhor nos chamou para não pertencermos mais ao mundo, ainda que aqui andemos durante o tempo da vida que o Senhor nos dá.
E sabemos, Senhor, que estamos aqui não para viver aprisionados, mas para andar em liberdade e proclamar a Tua verdade àqueles que não Te conhecem. Para brilhar a Tua luz perante os homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Senhor, vem agora com a Tua autoridade, chamar a cada um, dar a oportunidade a cada um. Há alguém aqui, fique com seus olhos fechados, há alguém aqui que gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu não quero mais me sentir aprisionado como aquela mulher. Eu não quero mais perceber que todo o tempo que eu tenho corrido, eu não tenho saído do lugar. De tudo que eu tenho fugido e escapado, no final eu me encontro na mesma prisão. Você quer a autoridade em Cristo Jesus? Você quer a senha para sair disso? Você quer que o Espírito Santo venha habitar em você para você viver a liberdade no teu coração? Se você quiser, levante a sua mão no seu lugar. Declare a sua vida para o Senhor. Diga entre Ele e você, não é particular. Se você quer, levante a sua mão. Mais alguém? Diga aí: Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Pode levantar a sua mão. Isso. Governa a minha vida, Senhor. Eu quero ter liberdade no coração, para depois ter a vida eterna, para desde já ter a vida eterna contigo, por causa da Tua presença. Se você quer entregar a vida para Jesus desta maneira, levante a sua mão no seu lugar. Sente-se aprisionado. Você vai ter a senha, a chave. Repete comigo a oração, você que levantou a mão. Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não quero permanecer cativo, aprisionado. O Teu sangue me dá liberdade. E eu recebo, Senhor, a Tua vida em mim. Te recebo como Senhor da minha vida, no corpo, na alma e no espírito. Governa-me, Senhor. Dirige os meus passos. Seja meu amigo. Quero Te conhecer melhor a cada dia. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. E muda o meu ser. Faz-me nascer de novo, debaixo do Teu governo, e viver neste mundo, não mais pertencendo a Ele, porque o Senhor me dá a senha, e pelo sangue de Cristo, eu tenho acesso pleno ao Pai, e vivo já no reino de Deus. Em nome de Jesus eu oro, amém. Pai, o Senhor ouviu a oração dos Teus filhos que levantaram suas mãos e declararam sua fé diante de Ti, Pai. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais, transformar suas vidas, marcá-los para contigo agora. Não, Senhor, já nascemos nesse mundo marcados pelo pecado, mas o Senhor tem uma marca da Tua santidade sobre nós. O Senhor vai imprimir em nós a santidade do Teu Espírito Santo. Por isso, marca estas vidas, Senhor. Nós os requeremos para o Teu reino, Senhor. Nós os desligamos do reino das trevas e toda autoridade sobre estas vidas está desligada em nome de Jesus. Mais alguém gostaria de dizer: Senhor, eu estou vivendo como se fosse desse mundo, mas eu já não sou desse mundo. Você quer viver a vida em Cristo Jesus, quer dizer: Senhor, eu me comprometo a estar buscando a realidade da Tua presença na minha vida. Quer fazer isso? Vamos orar juntos? Levante a sua mão. Senhor meu Deus, eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos, estar, Senhor, repleto da Tua presença e do Teu poder. A Tua manifestação esteja na minha vida todos os dias, e a Tua direção esteja clara para mim, que eu possa ouvir a Tua voz, enxergar, Senhor, o caminho que o Senhor tem preparado para os meus pés. Senhor, fortalecer a minha casa, guardar a minha família, cumprir o Teu propósito em mim, em tudo que eu viver, em tudo que eu fizer. Senhor, fortalece os meus irmãos e irmãs que oram desta maneira, enche-os do Teu poder e da Tua graça, não permita que eles se movam pelo que vem, mas por aquilo que o Senhor tem dito aos seus corações, porque nós não andamos por fé, Senhor, nós andamos por fé e não por vista. Nós não temos dependência daquilo que olhamos, nós temos dependência daquilo que cremos, da palavra que o Senhor tem dito para nós, e nós temos crido que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então fortalece os meus irmãos e irmãs, Senhor. Fala e continua a falar aos seus corações. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Não deixa vivermos nesta terra, Senhor,
como se dela pertencêssemos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para adquirirmos as riquezas e vivermos as riquezas que o Senhor tem derramado aos teus servos, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.